Olá, boa noite, amigos. Meu nome é Braz Adames, sou advogado criminalista e hoje eu vou falar sobre a emendatio libelli e dar um pequeno enfoque na mutatio libelli. Emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, e mutatio libelli, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. Emendatio, na sua tradução, quer dizer emenda, não uma emenda a título de aditamento, de uma denúncia, mas uma emenda a título de uma correção, de uma denúncia. Na verdade, a emendatio libelli ela é aplicada quando existe uma definição jurídica diversa dos fatos contidos na denúncia ou na queixa. Nesse sentido, para nós entrarmos na discussão do tema, eu vou fazer aqui uma pequena leitura, uma leitura simples do artigo 383 e seus dois parágrafos. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar uma pena mais grave. No seu parágrafo 1º, se em consequência de definição jurídica diversa houver possibilidade da proposta de uma suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a estes serão encaminhados os autos. Esse é o artigo 383 e seus parágrafos 1º e 2º. Então, para a gente entrar nesse pequeno estudo, nós precisamos fazer algumas perguntas e responder algumas perguntas. A primeira pergunta que se faz é: quem na verdade é que faz a emendatio libelli? O próprio artigo 383, logo no seu início, ele diz que é o juiz. Então veja bem, inicia-se o artigo da seguinte forma: o juiz, vírgula. Então, quem faz a emendatio libelli é o juiz. Agora, se o juiz faz a emendatio libelli, fica a segunda pergunta: qual o momento que o juiz aplica a emendatio libelli? A resposta é na sentença. No momento que o juiz estiver fazendo a sentença, ele vai aplicar a emendatio libelli. Para isso, ele precisa fazer uma análise da denúncia e uma análise da descrição do fato contido na denúncia. Se ele entender que a descrição do fato contido na denúncia cabe uma definição jurídica diversa, ele aplica a emendatio libelli. E o que na verdade seria essa definição jurídica diversa? Essa definição jurídica diversa seria a mudança, na prática, a mudança do tipo penal. Se, por exemplo, existe uma descrição na denúncia, uma descrição do fato contida na denúncia ou na queixa de um roubo, e o juiz entende que, na verdade, não houve uma grave ameaça para a subtração da coisa alheia móvel, ele pode aplicar, ou ele deve aplicar, a emendatio libelli e dar uma definição jurídica diversa de 157, por exemplo, que é o roubo, para 155, que é o furto. Aí, a próxima questão, que na verdade já está respondida, seria o seguinte: se o juiz pode aplicar de ofício. Sim, ele pode aplicar de ofício, conforme a primeira parte do artigo 383. Diz que é o juiz quem faz a emendatio libelli. Então, se o próprio artigo está dizendo que é o juiz, então ele pode aplicá-la de ofício. Uma questão interessante em seguida, que a gente deve analisar, e com um certo detalhe, com uma certa calma, seria a seguinte: o advogado pode aplicar a emendatio libelli? É bem verdade que o advogado também pode atuar em prol da acusação, como assistente da acusação. Mas no caso, se ele estiver atuando na defesa, ele pode aplicar a emendatio libelli? De regra, não. De regra, o advogado não pode aplicar a emendatio libelli. Mas o advogado, ele pode sugestionar na sua defesa, ele pode sugestionar, ele pode provocar
o raciocínio jurídico do juiz para que o juiz aplique uma reprimenda menos gravosa, aplique a emendatio libelli. Então, o advogado, na verdade, em linha direta, ele não pode aplicar a emendatio libelli, porque a lei não determina, a lei não autoriza isso, mas ele pode sugestionar, ele pode provocar o juiz para que faça isso. E quais são os momentos que o advogado pode provocar o juiz nesse sentido? São dois os momentos. O primeiro momento é a resposta à acusação e o segundo momento seria nas alegações finais. Resposta à acusação. Obedecendo os termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Legal, do Código de Processo Penal, conforme esse artigo, o advogado de defesa deve alegar tudo o que interesse para a defesa do réu. Tudo que vai em prol do acusado, ele deve alegar. De certa forma, retalhar, estudar e analisar e alegar tudo que interesse para a defesa. Então, ele pode sugestionar nesse primeiro momento para que o juiz aplique na hora de uma sentença ou tente, de certa forma, desclassificar para o artigo, por exemplo, de um artigo 157 para o artigo 155. E fica uma segunda indagação. E se ele não conseguir fazer isso, ou se ele não fizer isso na resposta à acusação, existe uma outra possibilidade de se fazer isso? Sim, existe uma outra possibilidade, e essa é a última possibilidade, que é nas alegações finais, de acordo com os termos do artigo 403 do Código de Processo Penal. Aqui eu devo frisar que esta é a última oportunidade da defesa, é a última trincheira da defesa em que o advogado pode, ou melhor, em que o advogado vai fazer a defesa, em que o advogado deve fazer aí uma tentativa para mudar de um artigo para o outro, para desclassificar de um artigo para o outro. Sempre lembrando que a desclassificação em prol da defesa é uma desclassificação onde sempre busca uma reprimenda menos gravosa. Seria como se fosse uma escada, de um degrau de cima para um degrau de baixo. De uma pena, por exemplo, de 7 anos para uma pena de 3 anos, de uma pena de 10 anos para uma pena de 4, de uma pena de mínima, por exemplo, de 4 anos para uma pena mínima de 1 ano. Então, a desclassificação, oriunda da defesa, ela tem sempre esse foco, sempre a pena mínima possível, ou uma absolvição, né? De regra, é uma absolvição, mas se não tiver possibilidade, uma pena mínima possível. Uma outra questão interessante. Cabe a suspensão condicional do processo, quando se aplica uma emendatio libelli? Sim, é possível a suspensão condicional do processo. Nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, de 95, quando a pena mínima não ultrapassar, for igual a 1 ano ou inferior a 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo, podendo o juiz remeter os autos ao GCRIM, a um outro juízo, ou, como ele já está atuando no caso, tomar as providências para que seja feita a suspensão condicional do processo. Propor ao promotor que proponha a suspensão condicional do processo, já que a pena não vai atingir mais, a pena mínima não vai atingir mais de 1 ano. Existe, nesse sentido, súmula do STJ, a súmula 337, e ela diz que, quando cabível a suspensão condicional do processo, por meio de uma desclassificação do crime. Nos termos da súmula, eu vou ler aqui a súmula para ficar mais claro. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime. A súmula é bem pequena, mas ela é bastante rica. E na prática, como eu já disse antes, a emendatio libelli não passa de uma desclassificação delitiva. Os exemplos mais comuns que a gente pode citar seria o seguinte: do artigo 157 para o artigo 155 do Código Penal. Quando o réu está sendo acusado por roubo, que é subtração da coisa alheia móvel mediante grave ameaça, e tem mais alguns outros requisitos, mas em regra é isso. Isso é tipo penal 157, roubo. Então, para uma emendatio libelli, poderíamos dizer que não houve uma grave ameaça, houve apenas a subtração da coisa alheia móvel.
Tipo penal, furto, artigo 155. A pena é bem diferente, podendo até chegar à suspensão condicional do processo. Um outro exemplo seria do artigo 121 para o artigo 129 do Código Penal. O artigo 121 trata-se do homicídio e o artigo 129 trata da lesão corporal. Também, se houver uma emendatio libelli, uma desclassificação, podendo até chegar à suspensão condicional do processo, porque na lesão corporal ela pode ser grave, média ou leve. Então existe aí na leve, com certeza, a possibilidade de chegar à suspensão condicional do processo. E um outro exemplo seria o tráfico de drogas para o consumo de drogas, do artigo 33 da Lei de Drogas para o artigo 28, que é o consumo de drogas. Então veja bem, esses três exemplos, eles são bem claros, eles deixam bem nítido como é que pode ser feita uma emendatio libelli ou uma desclassificação. Uma próxima questão interessante seria a seguinte: o Tribunal de Justiça pode aplicar a emendatio libelli? A resposta novamente é positiva. Sim, pode, pois se a emendatio pode ser aplicada no juízo de primeiro grau, que analisa fatos e provas, ela também pode ser aplicada pelo Tribunal de Justiça, cuja também analisa fatos e provas. Lembrando que no caso, se houver no caso recurso somente da defesa, a pena não pode, a reprimenda, a reforma da sentença, por exemplo, não pode ser para agravar a reprimenda. Ela deve ser sempre em prol do réu, porque se houve só recurso da defesa, então a reforma deve ser sempre em prol do réu. E se for de uma forma que agravou a pena do réu, agravou a reprimenda, aí uma ofensa ao princípio da reformatio impégius, reformar para prejudicar. A reforma, ela deve reformar para melhorar, não para prejudicar. Toda reforma tem que ser para melhorar, não para prejudicar. Isso se o recurso for único e exclusivo da defesa. Se for recurso das duas partes, da defesa e da promotoria, aí corre o risco, né? Corre o risco de uma reforma ser prejudicial, porque a promotoria também recorreu. Então existe essa possibilidade. Até porque o artigo 383, no seu final, ele diz lá que podendo até agravar a pena, podendo até ser uma reprimenda mais gravosa. Então, meus amigos, eu acredito que deu para ter uma ideia do que se trata a emendatio libelli. O título mutatio libelli eu vou deixar para um outro vídeo, porque o título mutatio libelli ele toma mais ou menos esse tempo de explicação. E para não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até uma próxima.